Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo. É com esta súplica que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários de hoje, pois, afinal, a Igreja celebra no mundo inteiro a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Que alegria ter a sua presença, a sua audiência no programa Discípulos e Missionários, neste começo do mês de junho, hoje dia 5 de junho de 2022. Nós vivemos Pentecostes em tempo bonito de preparação para o Sínodo dos Bispos. É sobre o tema Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, que nós iremos dedicar o programa Discípulos e Missionários de hoje. E para conversar conosco sobre esse tema, contamos com a palavra, a presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Obrigado. Bom domingo também, boa festa de Pentecostes. E a vocês todos também um bom domingo, boa semana e boa festa de Pentecostes. Dom Odilo, a solenidade de Pentecostes neste ano, ela acontece dentro desse momento bonito que a Igreja vive de preparação para o Sínodo dos Bispos, tendo em vista a sinodalidade da própria Igreja. É muito importante que os cristãos também possam entrar nesse caminho sinodal sob o impulso do Espírito Santo? Sem dúvida, sim. E é o convite intenso do Papa a que toda a Igreja, no mundo inteiro, se coloque numa atitude sinodal. O que é a sinodalidade nesse caso? É caminhar juntos, fazer caminho juntos. Isso significa estar em torno de Jesus, unidos com Ele e entre nós, em comunhão conosco, não divididos, não separados, não opostos, juntos, em harmonia, em comunhão. E buscar juntos também as saídas, as necessidades que nós temos em cada lugar para exercer a missão da igreja. Então, uma igreja sinodal, uma igreja unida, uma igreja na mesma fé, na mesma caridade, uma igreja que procura desempenhar a missão com a participação de todos, com a contribuição de todos, mediante o exercício daqueles dons que o Espírito Santo vai derramando no coração de cada um. Odilo, é aquilo que São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, ocorrido no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, incluindo Maria, mãe de Jesus, outras mulheres, discípulas de Jesus. Tanto aquela reunião ali dos discípulos com as mulheres, com a mãe de Jesus, essa reunião, ela de certa forma, é uma referência para essa caminhada sinodal que a igreja vive? Aquela cena dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos reunidos no cenáculo à espera do Espírito Santo e acolhendo o Espírito Santo, reunidos também com Maria, outras pessoas que são mencionadas ali, permanece como um ícone, da igreja que acolhe o Espírito Santo, da igreja que se deixa transformar pelo Espírito Santo e da igreja que sai em missão, em ação, com os dons e a graça do Espírito Santo. Nós temos outros ícones da igreja também, por exemplo, lá, ainda nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2º, 3º, quando se diz que a comunidade dos fiéis era um só coração e uma só alma. É verdade. Todos perseveravam unidos na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, nas orações, na fração do pão, Eucaristia e caridade, e eram todos muito felizes, não havia necessitados entre eles. É mais um ícone, da igreja, um ícone ideal, bonito, que eles viveram lá. E que nós tentamos viver e conseguimos viver em pequena parte ou grande parte, depende de cada comunidade local. Perfeito. Dom Odilo, também a solenidade de Pentecostes se torna uma oportunidade para que a igreja seja renovada no dom do Espírito, nos dons, nos carismas, nos ministérios. Importante que nós também, reunidos com toda a igreja na celebração eucarística, supliquemos a renovação desses dons. Sim,
a igreja não é formada de uma pessoa ou de poucas pessoas. A igreja é a comunidade dos batizados, né? Toda a comunidade dos batizados. E o Papa tem recordado isso muitas vezes, inclusive um mês atrás, da jornada, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa insistiu que todos devemos estar atentos e nos preocupar, rezar pelas vocações na compreensão de uma igreja sinodal, onde vocações não são só a vocação do padre, da religiosa, né, do diácono ou de algumas pessoas consagradas, a vocação de todos. Cada um com a sua vocação, o seu dom, o seu carisma. E o Espírito Santo enriquece a humanidade, a igreja, com muitos dons. E cada dom é importante, cada capacidade que alguém recebe é importante. Colocar isso ao serviço, desempenhar isso bem. É uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, em comunhão e que se torna dinâmica. Isso é obra do Espírito Santo, fruto da ação do Espírito Santo. Por isso, sim, hoje, no dia de Pentecostes, nós recordamos quanto é importante nós estarmos atentos, sermos dóceis ao Espírito Santo, para que a igreja não fique assim concentrada em poucas pessoas, né? A igreja não fique identificada só com umas poucas pessoas, mas a igreja seja essa comunidade rica de muitas pessoas, mas também muitos dons, serviços, capacidades colocadas ao serviço do bem, da missão da igreja. Dilo, também aqui no Brasil e em muitos lugares no mundo, a igreja viveu durante essa semana também um processo de oração pela unidade dos cristãos, né? Tendo em vista Pentecostes, que o Espírito Santo ele una aqueles que creem em Jesus Cristo. Como o senhor avalia a caminhada ecumênica, particularmente da igreja no Brasil? A caminhada ecumênica tem avançado muito, mas também encontrado muitas dificuldades. Houve um tempo de entusiasmo, de muitas ações ecumênicas, depois houve um tempo de maior parada, há tempo de resistência, inclusive, mesmo na Igreja Católica nós temos grupos que resistem, né, ao trabalho ecumênico, e isso é uma pena. E a Igreja, né, o Papa, né, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, disseram não tem volta no ecumenismo. Não é uma escolha, é a obrigação, né, trabalhar pela unidade entre os cristãos, a unidade da Igreja. Quando pode acontecer a plena unidade, só Deus sabe, mas nós não podemos deixar de lado o trabalho para construir de nossa parte, para edificar, para colaborar para esta plena unidade entre os cristãos. É difícil, certamente, humanamente bastante difícil, mas a Deus nada é impossível. Claro. Né? E por isso, muitos gestos já foram feitos, talvez vivemos um período de cansaço, ou até de desconfiança em relação ao ecumenismo, mas nós não podemos deixar de fazer. E precisamos compreender bem também o ecumenismo, que, como já se disse, não é dizer é tudo igual. Não, temos que reconhecer as diferenças. E a partir das diferenças das várias comunidades cristãs, igrejas cristãs, a partir das diferenças procurar nos aproximar, nos entender, superar as diferenças, sobretudo aquelas diferenças que mais nos dividem, né, para que nós possamos chegar a uma unidade maior na igreja. Dom Dilo, no próximo dia 9 de junho, celebramos aqui no Brasil a memória de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que também teve uma presença, uma atuação aqui em São Paulo. O senhor poderia falar assim para nós um pouquinho, né, de São José de Anchieta, a importância dele para nós, povo brasileiro, igreja no Brasil? Anchieta é o apóstolo do Brasil. E assim ele já foi chamado no dia do seu funeral. Quando ele morreu lá no Espírito Santo, houve grandes prantos das comunidades indígenas, sobretudo, que estimavam muito Anchieta. E no funeral, sobretudo pelos indígenas, e depois, é claro, o bispo que fez, ou o padre que fez o funeral, chamou Anchieta apóstolo do Brasil. E já ficou, desde então, o título de apóstolo do Brasil, que diz da importância que ele teve. De fato,
Ele veio ao Brasil, né, 1550 e pouquinho, chegou em São Paulo em 1554. Mas antes disso, acho que em 53, ele chegou na Bahia. Uhum. Era jovem, tinha 19 anos, era noviço ainda, não era padre. Uhum. Mas um jovem muito inteligente, muito dinâmico, apostólico, um grande missionário, um homem também de grande, digamos, abertura cultural no contato com os indígenas. Aprendeu a língua, traduziu o catecismo, os evangelhos até mesmo, para os indígenas compreenderem na língua deles. Anchieta foi um grande exemplo de evangelizador, de missionário, catequista, antropólogo, pode-se dizer. Poderia ser chamado o primeiro antropólogo do Brasil, com toda certeza. Além de outras dimensões interessantes, São José de Anchieta precisa ser ainda mais conhecido. Ele foi proclamado santo com toda a justiça pelo Papa Francisco. Nós estamos felizes também em São Paulo, porque Anchieta, junto com os outros jesuítas, Padre Nóbrega, etc., eles estão na origem da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo nasceu em torno da missão São Paulo Apóstolo dos jesuítas, né, que hoje é recordada ali perto da Catedral da Sé. Perfeito. Mas Anchieta, portanto, é que nós comemoraremos dia 9 agora, precisa ser mais conhecido e também imitado. Os santos nos dão um exemplo por onde vão as coisas. Nós estamos vivendo um tempo de nova evangelização, renovação missionária. Olhemos para os missionários que nos precederam. Dom Dílio, estamos chegando ao final do programa, né, nesse domingo de Pentecostes, então sua palavra para nós encerrarmos e sua bênção final. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana, uma boa preparação para Pentecostes. E domingo que vem nós acolheremos, claro, todos os dias acolhemos, mas de maneira especial com toda a igreja, renovamos a nossa disposição para acolhermos os dons do Espírito Santo, para vivermos esse tempo novo de evangelização, de esperança que o Espírito Santo nos traz. Ele renova a face da terra, ele dobra o que é duro, ele aquece o que está frio, ele torna afável aquilo que está enrijecido, né? Ele dá vida ao que está morto. Tudo isso se diz naquela sequência de Pentecostes, tão bonita, né? Que fala das ações do Espírito Santo. Então a gente nunca deve desesperar, né, das situações, por mais difíceis que sejam. Confiemos ao Espírito Santo. Ele muda tudo, ele renova a face da terra. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.